Oi! Que dia cheio por aqui hoje, eu nem vi que você estava aí. É que acabou de chegar uma amostra de solos de uma construtora bem grande. Os engenheiros civis projetistas precisam dessas informações sobre o grau de adensamento do solo argiloso. Por meio delas, eles vão definir qual é a melhor fundação para a sua edificação. Para entender o conceito de adensamento, é importante ter em mente que, em solos argilosos saturados, os espaços vazios são preenchidos por água. Quando um carregamento age sobre esse solo, a água é expulsa e o solo se deforma até atingir uma nova posição de equilíbrio. É essa variação volumétrica ao longo do tempo que constitui o fenômeno do adensamento. O carregamento que atua no processo de adensamento pode ser gradual, como o próprio peso do solo, ou ainda pode ser promovido por alguma edificação, como a fundação de uma casa. E é por isso que as nossas informações sobre o grau de adensamento e a tensão de pré-adensamento são tão importantes para os projetistas. Para obter essas informações, quando chega uma amostra de solos por aqui, a gente utiliza uma prensa específica e realiza o chamado ensaio de adensamento, ou ensaio edométrico. A curva edométrica ilustra o comportamento de uma amostra de solo argiloso após a aplicação de um carregamento, sendo A, o início do carregamento, e C, a tensão máxima que a argila experimenta no ensaio edométrico. O ensaio edométrico auxilia na identificação da tensão de pré-adensamento, que pode ser obtida de duas formas, pelo método de Casagrande e pelo método de Pacheco e Silva. A tensão de pré-adensamento indica a máxima tensão a qual o solo já foi submetido em campo. A partir disso, se a tensão efetiva existente no solo for igual à tensão de pré-adensamento, significa que o solo nunca passou por tensões maiores que as atuais, sendo normalmente adensado. Agora, se a tensão efetiva do solo for menor que a tensão de pré-adensamento, significa que no passado o solo já esteve sujeito a tensões maiores que as atuais, tendo, por exemplo, passado por erosões. Assim, o solo pode ser considerado como pré-adensado. Por fim, se a tensão efetiva do solo for maior que a tensão de pré-adensamento, trata-se de um solo que ainda não atingiu condições de equilíbrio. Portanto, ele não terminou de adensar, sendo considerado sobreadensado ou parcialmente adensado. Nossa! Eu estou aqui olhando os resultados e essa amostra que a gente recebeu da construtora está com argila saturada. E a argila saturada aumenta o risco de recalque por adensamento. Por falar em recalque, esses dias eu vi um vídeo muito legal sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Eu começo essa matéria com uma dica. Você não precisa ir até a Itália para se encantar com a inclinação da Torre de Pisa. Aqui mesmo no Brasil, temos uma cidade inteira com prédios e mais prédios inclinados. E nós fomos lá entender como isso acontece. Se você pensou na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, pensou certo. Por sua característica de solo argiloso marítimo, o município tem dezenas de edifícios rebaixados. Por isso dizemos que eles sofreram um processo de recalque. As que mais chamam a atenção são as estruturas inclinadas na faixa da orla. Essa inclinação é causada por um fenômeno conhecido como recalque diferencial. Ele acontece quando uma edificação sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sob sua fundação. O José Cláudio é morador do 15º andar desse prédio há 4 anos. Ele abriu a porta do seu apartamento para que a gente pudesse ver de perto e sentir como é viver ali. A sensação de entrar lá é de vertigem. Quando vem olhar para compra, vem olhar, aí eu tô sentindo... o prédio tem uma tortura, sim. A engenheira civil Laurimar Garcês é santista e trabalha na supervisão dos prédios inclinados há décadas. Ela nos conta que a maior parte deles foi construída entre a década de 50 e 60, quando não haviam estudos suficientes sobre o solo do local e os efeitos das cargas sobre a argila marítima da Baixada. Existe uma faixa crítica que a gente chama do canal 3 ao canal 6. Essa faixa crítica a gente encontra 2 camadas de argila.
O solo da cidade está dividido entre uma camada superficial de areia, uma segunda camada de argila mole, mais uma camada de areia e outra camada de argila mais consistente. Os prédios antigos foram construídos sobre a faixa mais superficial, com fundações rasas. Os mais novos foram feitos com fundações maiores, de até 60 metros de profundidade. As argilas causam deformações, porque são solos deformáveis. Esses recalques existem em qualquer subsolo que se encontra argila. Os prédios, eles desaprumam um em direção ao outro. Quando você constrói o teu prédio, ele está ok, ele está recalcando, recalques previsíveis, calculados pelos critérios de Terzagh, tudo certinho. Aí o que acontece? Só que o vizinho começa a construir do lado. Aí os quinhões de carga, as tensões que espraiam lá das sapatas vizinhas, começa a espraiar, as tensões começam a vir. Então o acúmulo de tensões causadas pela tua com a do vizinho, eles caem entre si. Laurimar explica ainda que o recalque é um fenômeno comum, que pode ser previsto com análises e ensaios simples. Qualquer tipo de projeto de fundação é necessário os ensaios, né? E quais são os ensaios? Hoje em dia, aqui na Baixada Santista, o que todo mundo executa pelo menos é a sondagem. Os famosos edifícios inclinados, da mesma forma que a Torre de Pisa na Itália, precisam passar por constantes manutenções. Dentro dos apartamentos, os moradores também dão seu jeitinho. O gesso ele segura um pouco, ele tira um pouco da mal impressão das paredes, né, tortas. Existem as patologias causadas pelos recalques diferenciais. São as patologias estruturais e as patologias não estruturais. Eu já tive aqui na Baixada Santista uns 8 casos de ruptura de pilares. É feito um cintamento de pilar, né? E aumenta a área tanto de armadura como de concreto. Como Pisa, na Itália, os prédios tortos de Santos já se tornaram um charme a mais para a cidade. Então, é bom que os projetistas fiquem de olho nesse risco de recalque. Eu vou correndo mandar os resultados dos ensaios do solo para os projetistas da construtora. Procure pesquisar mais sobre esse assunto você também. Bons estudos e até a próxima!